parar de mexer nessa tela. Toda vez que eu mexo na tela, ela sai. A paz, amados, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho uma palavra do céu para vocês. Revela o peso da tua glória. Oh, aleluia, Jesus. Sim, Jesus, queremos mais de ti. Manifesta o teu poder, revela. Oh, aleluia. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Aleluia, Jesus. A paz, amados. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live. Vou ter que parar de mexer nessa tela. Mexe na tela, o negócio sai. Em nome de Jesus, hoje eu tenho uma palavra dos céus. Dos céus. Direitinho do coração do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sim, Senhor, flua o rio de vida aqui, em nome de Jesus. Oi, mãe. Aleluia, Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu baixar um pouco, senão o Instagram me derruba. Tá me ouvindo direitinho? Me vendo bonitinho? Confirma aí pra mim. Tua glória queremos ver. Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu consagro essa live a Ti. Consagro as nossas conexões, os nossos aparelhos celulares. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo levante. Em nome de Jesus, Senhor, toda trava, toda cegueira espiritual, Senhor, toda surdez espiritual, eu peço para que seja repreendido no nome de Jesus. Manifesta, Senhor Jesus, a unção que quebra todo jugo. Manifesta a unção do arrependimento. Manifesta, Senhor Jesus, um quebrantamento genuíno. Pai, em nome de Jesus, não sou eu que faz, mas quem convence é o seu doce e amado Espírito Santo de Deus. Usa-me, Espírito Santo, como um canal de bênção na vida das pessoas, porque sem Ti, Espírito Santo, eu não sou nada. Desde quando começou essa live, você já estava presente aqui. Então eu te peço, Espírito Santo, esteja presente também no ambiente onde essa pessoa está escutando. Toca no profundo, venha curar, venha restaurar, venha libertar. Que a palavra de hoje, Espírito Santo de Deus, venha adentrar o mais íntimo do Espírito, trazendo mudança, trazendo posicionamento. Em nome de Jesus, que todo levante, toda obra do inimigo que queira atrasar essa live, que queira distrair essa pessoa, que queira endurecer o coração dela para não entender o que eu estou falando, saia agora no nome de Jesus. Assim eu oro, Paizinho querido, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, amiga. A paz para quem é a paz, shalom para quem é do shalom. Deixa eu colocar aqui para vocês o tema da nossa live, direitinho do céu. Hoje vamos falar sobre posicionamento espiritual. Fixei o comentário. Tudo ok? Amém. Então vamos prosseguir. Hoje nós vamos falar uma palavra que está em Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Eu falei, gente, como é que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Nunca vi ninguém falando sobre posicionamento dentro da palavra do filho pródigo. E eu me recordo que essa madrugada eu acordei, madrugada retrasada, eu acordei, eram as 2 horas da manhã, não consegui mais dormir. Aí eu levantei para a oração da madrugada
E aí fui preparar essa palavra e o Senhor veio trazendo para mim aquilo que Ele queria que eu falasse a respeito de posicionamento. Gente, o som no fundo tá muito alto. Fala aí pra mim. Lucas 15:11, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. E vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Shalom, amiga. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegremos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Aleluia. Gente, a presença do Espírito Santo está muito intensa aqui. A nossa palavra hoje é sobre posicionamento espiritual. E o que é a gente ter um posicionamento espiritual, gente? O posicionamento espiritual é querer estar na presença, decidir assumir um compromisso reforçado e se dedicar e a praticar as leis do Senhor, aquilo que Ele deixou na palavra dele, os mandamentos, a obediência e o amor. E um posicionamento quer dizer o quê? Que você não está sendo obrigado. Você não está sendo obrigado a servir ao Senhor. Você realmente quer obedecer, você o ama de todo o coração. Então você abandona os pecados, abandona as feridas que te tiram da presença do Senhor e decide viver o que Ele tem para você na palavra. A palavra começa falando que o filho mais novo, veja bem, o filho mais moço. Mais moço quer dizer o quê? Que não tinha maturidade espiritual, que podia ser facilmente influenciado. E influenciado por quem? Por Satanás, gente. Por Satanás. Influenciado por companhias que não fazia parte do propósito de Deus para ele.
Então, a palavra já começa se iniciando falando o filho mais novo, imaturidade espiritual, imaturidade na vida. Isso atrapalha o nosso posicionamento em Deus. Porque quando nós não somos maduros, qualquer vento leva a gente para qualquer lugar. Uma pessoa fala, já tira você da rota, do propósito do Senhor. Tá? E a palavra do Senhor fala assim, que ele... Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Eu achei muito interessante que quando o Satanás ele quer te tirar da rota do Senhor, o que ele faz? Ele tira você de perto das suas bases. Quem que é a sua base? Às vezes é o seu esposo, então ele traz uma contenda ali para tirar você perto da sua base. É o seu pai e a sua mãe, então ele te coloca para sair daquele ambiente. No caso aqui a base dele era o pai e o irmão. E o que Satanás faz? Não dá para você ficar aqui não. Vou te tirar de perto da sua base para você ficar vulnerável. Porque foi isso que aconteceu aqui. E partiu para a terra longínqua, desperdiçou ali a sua fazenda e vivendo dissolutamente. O que é o viver dissolutamente? De qualquer jeito, em libertinagem, no pecado. Foi o que o filho mais novo fez. Tá? E assim, ó. O viver dissolutamente aqui, quando eu fui procurar o que era dissolutamente, é você viver em libertinagem, viver de qualquer jeito. Existem 3 áreas que Satanás sempre vai atacar na nossa vida. São as principais por onde ele entra, por onde ele te tira do propósito do Senhor, por onde ele tira a sua autoridade, por onde ele tira o seu posicionamento. Um é o nosso ego e orgulho. É o nosso ego e orgulho. Ele sempre vai vir com: você é muito bom no que você está fazendo, você consegue sozinho, é isso aí, muito bem. Então nós precisamos estar em constante posição de humildade. Humildade para não deixar Satanás brincar com a nossa cara nessa área do ego e do orgulho, tá bom? Depois, qual que é a próxima área que ele vai atacar? A área sexual. Aqui fala viveu em libertinagem. O irmão fala assim que ele gastou tudo com as meretrizes. Então, uma vez que ele não consegue te pegar ali no ego e no seu orgulho, ele vai atacar a sua área sexual. Então, vigie e feche todas as brechas nessa área. Tentou te atacar no ego, não conseguiu. Tentou te atacar na área sexual, não conseguiu. Ele vai para ganância ou vai para escassez. Ou te dá muito, ou te dá nada. Te tira tudo para você fazer o quê? Blasfemar, para você questionar, para você perguntar. Perguntar, quer dizer, perguntar não é ruim, mas perguntar de uma forma de afronta ao Senhor, né? Por que, Senhor, que o Senhor deixa acontecer isso? Mas eu fiz isso aqui pro Senhor. No caso do irmão mais velho aqui, mas pai, eu te servi sempre, o Senhor nunca me deu nada. Então ele ataca essa área ali do dinheiro com o que? Ou ele traz o dinheiro excessivamente, porque com o dinheiro em excesso, o que acontece? Ele te pega no ego e no orgulho. E com o dinheiro de menos, ele te faz blasfemar, ficar triste. Sair da sua posição. Ai, não tô prosperando aqui, então vou deixar isso quieto, não vou mais servir ao Senhor. Do que adianta servir ao Senhor? A palavra fala que ele é um Deus de prosperidade, mas eu não vejo a minha vida andar. Não quero mais. E hoje em dia é o que mais tem, né, gente? As pessoas servindo ao Senhor porque acham que é o Papai Noel, porque vai conquistar prosperidade, porque isso, porque aquilo. Quando o nosso posicionamento tem que ser de obediência, de amor genuíno ao Senhor, né? A gente acha que a gente consegue esconder o nosso coração do Senhor. A gente pôr uma máscara e tentar esconder as coisas do Senhor é só se ferir mais. Nós só vamos nos ferir mais, porque de Deus a gente não esconde nada. Ele conhece o íntimo, o profundo, o escondido. Ele sabe de coisa dentro de você que nem você mesmo sabe. E nem nós mesmos sabemos. Então é melhor a gente baixar a nossa bola, nos colocar em posição de humildade para o Senhor tratar. E aí sim a gente vive a prosperidade do Senhor, né? E tem uma coisa que eu falo.
As pessoas vêm reclamar pra mim sobre o dinheiro, né? Minha vida não prospera, porque isso, porque aquilo. Mas a nossa área financeira, a libertação ali vai acontecendo por áreas, né? Primeiro o senhor trata o seu emocional, trata a área sexual, trata o seu casamento, trata tudo pra depois a sua vida financeira deslanchar. Porque vamos aqui, uma conversa entre nós dois. Você acha que se o Senhor te prosperar, que se tiver tudo bem na sua vida, você vai lembrar dele? Como que ele coloca as bênçãos dele na sua mão se você não é uma pessoa tratada? Você vai acabar com tudo. Ou vai usar pro mal, aquilo vai te corromper mais ainda. Se você não é corrompido, te corrompe. Em nome de Jesus. E aí a palavra do Senhor fala bem assim, que havendo ele gastado tudo, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ou seja, ele já estava na podridão, ele já estava ali no meio da sujeira e da contaminação. Mas aí a palavra do Senhor fala assim, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas do porco. Ficar mais contaminado ainda. Se ele tivesse aceitado, ele tinha ficado mais contaminado ainda. Existem pessoas que já comeu as bolotas dos porcos. Existem pessoas que tá igual o filho pródigo aqui, com um pezinho para comer as bolotas. Tá lá no meio da sujeira, do chiqueiro, do porco. Mas não quer dizer que não tenha a opção de você se arrepender, de você se posicionar na presença do Senhor. Largar isso daí. Em nome de Jesus. E aí o que acontece? Os porcos naquela época eram impuros. Então ele estava representando a contaminação. Como estava o emocional dele no meio dos porcos. Pensa no emocional desse filho, que tinha do bom e do melhor na casa do pai e foi lá no lamaçal dos porcos, da contaminação. Isso aqui serve também para quem já foi filho, para quem já esteve na presença do Senhor e abandonou a sua posição. Vamos lá. Ali o que? Ele já estava cheio de pecado, cheio de ferida na alma, cheio de desobediência. Já tinha desandado as coisas. E aí vem o processo de posicionamento do filho pródigo. O que ele fala? E tornando em si, disse: quantos jornaleiros o meu pai tem abundância de pão? E tornando em si. O que é o tornar em si? É recuperar a consciência. O que pode ter sido? Ele ficou endemoniado? Pode ser. Estava endemoniado, o demônio cegou ele, foi para lá numa massala, daqui a pouco o trem saiu do couro e ele... meu Deus, larguei minha posição. Foi liberto ali, na hora ele caiu em si. Não estava no seu juízo perfeito, estava dominado por algo ali. Podia ser demônio, podia ser altivez, podia ser o orgulho. E o que ele faz? Ele deixa todas essas coisas e fala, tornando em si, ele falou: meu Deus. E aí o que ele fez? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Aqui mostra um arrependimento genuíno. Então, quando a gente começa esse processo de posicionamento espiritual, primeiro de tudo, a gente tem que cair em si. Ver o que você fez que te levou aquilo ali. Você foi para a libertinagem, você caiu naquilo, é o ego, é o orgulho, é a parte sexual, é as feridas na alma. O que você precisa entender que está acontecendo com você? Aí ele tomou consciência do pecado dele, da onde ele estava, do que ele tinha perdido por ter saído da presença, da base dele. E vem um arrependimento profundo e um quebrantamento nele, porque ele fala aqui, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Isso aqui é um arrependimento junto com um espírito de quebrantamento. Isso aqui somente o Espírito Santo faz, gente. Só que, como eu sempre falo pra você, a gente tem que fazer um mapeamento, tem que identificar os sintomas, né? Às vezes você sabe que tem uma coisa errada
mas só tem os sintomas, não sabe o que que é. Tá com tudo travado, sua vida não evolui, um emocional bagunçado. Então o que você tem que fazer? O Espírito Santo traz aqui um quebrantamento e o que eu preciso tirar para mim me posicionar na tua presença. Ele vai falar claramente o que você precisa tirar, o que você precisa posicionar, o que você precisa fazer. O Espírito Santo, ele revela tudo aquilo que está em oculto. Até mesmo aquilo que você tinha esquecido, tinha ficado no seu inconsciente. Porque que é normal, né? Quando a gente vai passando por um processo de libertação, de cura interior, um processo de descontaminação espiritual, porque o Espírito Santo vem purificar a gente. Tem coisas que você nem lembra e ele traz pra você, ó. Por quê? Porque precisa tratar. E toda vez que o Espírito Santo trazer pra você uma coisa que estava lá em oculta, você ora, renuncia, pede perdão, entrega pro Senhor para tirar essa acusação das mãos de Satanás. A gente tira a acusação da mão de Satanás confessando. Não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se. Levantando-se. O que ele fez? Agora eu vou agir. Agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Agora nada me tira da presença. Eu estou focado em voltar para a casa do meu pai, em pedir perdão, em me arrepender e me posicionar. O ato dele se levantar e ir para o pai dele demonstra um posicionamento espiritual. E, gente, não adianta a gente achar que nós vamos viver de qualquer jeito, sem obediência, sem posicionamento, e as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, que não vai. O Senhor tem compromisso com quem obedece e quem cumpre a palavra dele. Fora disso, não tem como você acessar a promessa. Não tem como a gente ter acessos do céu, diretamente do céu, sem posicionamento. E levantando-se foi para o pai, versículo 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido. E vestiu-lhe. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Vamos lá para a linguagem profética aqui das vestes. A palavra do Senhor em Zacarias fala que o anjo do Senhor tira as vestes do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas e contaminadas. Pense, ele estava lá no meio do porco, apacentando o porco, desejando comer as bolotas. O tanto de imundície que tinha ali, para ele tirar, para ele ser liberto. Essas vestes sujas é o que? A falta de libertação, a falta de cura de ferida na alma. O orgulho, a altivez, os pecados da área sexual. O Senhor compara a gente como a noiva de Cristo. E como é que é a veste da noiva? Branquinho, gente. Limpinho, sem nada no lugar. Então, o que o pai fala? Trazei depressa o vestido. Colocou novas vestes. Vestes purificadas, vestes de santidade. Depois o pai fala bem assim: e pondo-lhe um anel na mão. O que o anel significa aqui? O anel significa autoridade. O rei deu o anel para ser emitido o decreto. O anel que tinha o selo dele. Uma vez que ele selava, aquilo ali não podia ser revogado. Quando Esther apresenta toda a situação dela ali, o que o rei fala? Tô aqui, meu anel, meu selo, vai lá. Não pode revogar aquele decreto, mas você pode fazer alguma coisa para se defender. É restaurada a autoridade do filho a partir do momento que o pai coloca o anel no dedo. Mas a autoridade ela só vem com... Primeiro a gente vai limpar as nossas vestes e tirar a contaminação. Tá? Primeiro, se arrepender, se quebrantar, pedir perdão. Aí o Senhor restaura nossas vestes,
nos dá autoridade espiritual. E depois o que ele faz? E alparca nos pés. O que a alparca nos pés simboliza? Lembra que eu falei semana passada sobre a armadura? Que as botas do evangelho eram o nosso caminho? Significa o quê? Um novo caminho. Porque com o posicionamento espiritual, com a autoridade, com novos acessos na presença do Senhor, as coisas novas se apresentam. A gente vê esse negócio de, o meu propósito, cumprir o meu propósito. Gente, mas eu vou falar pra vocês, sem antes a gente se posicionar e fazer esse processo aqui de quebrantamento, arrependimento, de cura de ferida na alma. Do que vai adiantar você saber o seu propósito? Você vai conseguir. Imagina ele aqui sabendo o propósito dele, lá no lamaçal do pecado e ministrando os outros. Sujo. O que ele vai ministrar junto com isso aqui? Vai ministrar coisa boa? Vai ministrar o Pai? Não, vai ministrar contaminação espiritual. Então vamos lá, você se arrepende, você se quebranta, você tem veste de santidade, você reconquista a sua autoridade. Aí você tem o cumprimento do propósito e um novo caminho na sua vida. Sem isso, não tem como o Senhor revelar propósito. Não tem como Ele te mostrar um novo caminho, você não tem maturidade. Junto aqui, a gente começou falando que ele era um filho imaturo, era o mais moço. Ele teve que passar pelo processo dele para ele amadurecer. Para ele conquistar as vestes, a santidade, para ele conquistar a autoridade, ele teve que passar por um processo de amadurecimento. Não quer dizer que a gente precisa se lascar igual ele aqui. Não quer dizer que a gente precisa se lascar. Também a gente aprende com a palavra do Senhor. Porque tá aqui nos mínimos detalhes. O Senhor não ocultou nada. Ocultou o assassinato de Davi. Ocultou ali a promiscuidade, a traição de Davi. Por quê? Pra gente aprender com o que está escrito. Pra gente não precisar chegar nesse nível. Porque tá muito claro. Ele coloca o começo, meio e o fim. Ó, se você pecar, isso aqui vai acontecer. Então, usa a palavra. Não tenta ir nas suas próprias experiências. O Senhor deixou isso aqui pra gente usar na terra. Na terra. A Bíblia é só pra cá. No céu a gente não vai ler Bíblia, não. Lá no céu, em Apocalipse, fala que é outro livro que vai ser aberto. Então a gente tem que viver a Bíblia enquanto tá aqui. Tá? Um novo caminho. Aí o que o pai faz? Trazei o bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? O bezerro cevado é aquele bezerro que é bem cuidado, que é tratado, que é gordinho. Ele, na cultura judaica, ele era usado para quê? Para festejar em festas e para sacrifício. O que o bezerro cevado está apontando aqui, gente? Está apontando para Jesus Cristo. Jesus estava contando a parábola, ele ainda não tinha sido crucificado aqui. E o bezerro cevado, ele aponta para o sacrifício de Jesus. Para a justificação mediante o posicionamento dele. Ali no caso, eles estavam anulando toda a sentença do inferno que Satanás tinha contra o filho, pelo pecado do filho. Porque ele voltou para a presença do Pai, porque ele se arrependeu, se quebrantou. Então, mediante o sacrifício, mediante a morte do bezerro cevado, mediante a cruz, nós somos justificados. E aí ele fala assim, ó, comamos e alegremos-nos. Comamos, indica o que é a mesa, a restauração da comunhão. O festejar, a alegria de estar todo mundo junto. Reconciliamento com o Pai. O Pai estava falando assim, não, meu filho, agora nós estamos totalmente reconciliados, vamos comer junto. Vamos ceiar junto, em nome de Jesus. É isso que o bezerro cevado está significando aqui nessa palavra, tá? E aí... Rayane, mas por que a gente precisa se posicionar? Porque Jesus está voltando, gente. Pelo amor de Deus, vocês querem ficar? Eu não quero, tá repreendido em nome de Jesus. E a palavra do Senhor assim, ó, fala que larga é o caminho para que leve para a perdição, a porta para
para salvação é estreito. É estreita. Então nós precisamos viver uma vida cumprindo a palavra do Senhor, obediência à palavra, compromisso com a palavra, posicionamento, porque você acha que Jesus vai voltar e você vai subir de qualquer jeito? Você vai subir no meio das bolotas aqui, apacentando os porcos? Não vai. Tem que passar por esse processo. A gente não sabe nem o dia nem a hora. O povo fala, e a gente tem que se preparar para a volta de Jesus. Não tem que preparar, não. A gente tem que estar preparado, porque vai ser um abrir e fechar de olho. A palavra do Senhor fala que nem o filho sabia quando Jesus ia voltar, quando ele ia voltar. Tem que estar alinhadinho, gente. Não adianta você achar que vai de qualquer jeito, que não vai, não. Em nome de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, devemos nos preparar. Devemos ter jejum reserva, oração reserva, leitura da palavra reserva. Vai acontecer isso, eu vou jejuar aqui uma semana. Vai acontecer aquilo, eu vou orar. Não, gente, isso aqui tem que ser antecipado. A oração antecipada, quando o Satanás se levanta, já tem um escudo ali preparado te protegendo. Vamos ali orar por uma pessoa, expulsar um demônio manifestado. Eu não jejuei essa semana. Não, tem que estar sempre pronto. Sempre pronto para orar, sempre uma palavra, um trem no celular para ser ministrado. Porque foi para isso também que o Senhor deixou essa missão pra gente. Ir para todo mundo pregar o evangelho. O propósito do Senhor para nossa vida também. Qualquer lugar onde você estiver, você pode ministrar uma pessoa, você pode orar por uma pessoa. Então esteja preparado. Preparar é jejum, oração, obediência. Preparado. E outro, o posicionamento, ele posiciona todos ao nosso redor. A palavra do Senhor fala bem assim, em Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Por quê, gente? Que vai apagar, porque não ia, vai adiantar de quê acender a candeia? Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. O seu posicionamento vai posicionar todos. A sua luz, o Espírito Santo que está em você, vai trazer o convencimento dos que estão ao seu redor. Vai trazer o quebrantamento e o arrependimento. Mediante o seu posicionamento. Posicionamento. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aí me fala, uma pessoa desposicionada glorifica o nome do Senhor? Uma pessoa mal posicionada faz a vergonha, porque o outro olha falando, não quero ser igual a você, não. E crente que é esse que lá na igreja ora, abraça, beija, que em casa grita, que em casa xinga, que em casa abandona. Tem hora que eu vejo um testemunho do povo, orei tanto tempo e meu marido não é convertido, eu orei tanto tempo e demorou para meu marido se converter. Aí eu penso, a nossa luz brilha e ilumina o outro. A nossa luz vai brilhando e vai iluminando o outro. Sua luz não estava brilhando em casa, não? Brilhava só na igreja? Você acendia a luz só na igreja? Aonde tem luz, as trevas batem em retirada. Aonde tem luz, tem libertação. Aonde tem luz, você consegue colocar tudo em seu devido lugar. Os cão não aguentam com a luz que brilha em você. Eles têm que sair do ambiente. Eu vou contar um testemunho pra vocês. Que tem vezes assim que antes de eu sair de casa, né, eu esqueço de orar, né? Sempre quando eu vou sair de casa eu oro. Senhor, amarra os demônios que estão naquele ambiente em nome de Jesus.
Pai, que as pessoas lá daquele ambiente onde eu vou me tratem como uma princesa do Senhor que eu sou. Aí às vezes eu esqueço de fazer essa oração, né? Esses dias eu fui no mercado com o Daniel fazer compra. Eu tô lá na prateleira, escolhendo a compra, as coisas. Me passa um homem por mim e começa a me espraguejar. Aí ele passa pra lá e me espragueja, ele passa pra cá e me espragueja. Porque tava cuscando um couro. Aí a luz que tá em mim tá incomodando as trevas que tá nele, a ponto dele quase manifestar. Se eu falasse manifesta o nome de Jesus, ele manifestava no meio do mercado. Então os demônios não aguentam a luz que você carrega. E você acha que vai ficar dentro da sua casa? A sua luz tem que se manifestar dentro da sua casa. Iluminando o seu caminho, iluminando o caminho do seu esposo e dos seus filhos. Nossa luz não pode brilhar só por de fora, não pode brilhar só dentro da igreja. Mas tem que iluminar o tempo todo, iluminar o caminho de todo mundo, posicionar todo mundo. Aí a palavra do Senhor fala bem assim, ó. Aí fala assim, ó, onde tem luz você consegue colocar tudo no seu devido lugar. No escuro, gente, me fala, você consegue organizar alguma coisa? Não consegue. Precisa da luz, do posicionamento que está em você. Em nome de Jesus. A luz glorifica a Deus, honra o Pai e atrai a presença do Espírito Santo. E revela o Filho. Então vê se a sua luz aí tá certinha. Vê se está glorificando ao Pai, se você está revelando o amor de Jesus. E se não tiver, você fala pro Senhor, fala, o Senhor me posiciona aqui, porque a luz não tá brilhando não. Em nome de Jesus. Aí vamos para a próxima parte. O filho foi justificado, amém, glória a Deus, aleluia, e vai seguir um novo caminho. Mas aí o versículo 25 fala bem assim, ó. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Veja aqui, ó. Quando a gente se posiciona espiritualmente, os irmãos ao nosso redor, que não fazem nada, que vivem de aparência. Porque o filho se justifica assim, ó. Todo esse tempo eu tenho te servido, você nunca transgrediu o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Será que o coração desse filho estava realmente em agradar o coração do pai? Em se posicionar manifestando o amor do Senhor? Ou ele estava ali fazendo para aparecer? Então a palavra do Senhor fala bem assim, ó. E indignou-se e ele instou com o pai. O que ele foi fazer? Foi fazer birrinha. Mas pai, como assim? Ele gastou seu dinheiro com a meretriz e isso e aquilo. Como assim, Senhor? Eu tô tanto tempo te servindo, ele tem mais unção, tem isso, tem aquilo. Então, quando a gente se posicionar, vai se erguer os irmãos mais velhos. E o fato dele ser irmão mais velho aqui adiantou alguma coisa, porque ele estava na mesma imaturidade do que o irmão mais novo lá no começo. Tava na mesma maturidade. O que ele podia ter feito aqui? Não, pai, é verdade, eu vou me alegrar com o Senhor. Ô, pai, certo, vamos comer aqui um novilho cerrado. Posição de maturidade, acessar as mesmas bênçãos. O pai fala que o que era dele era do filho. Imaturo, ele não estava assumindo a posição dele de filho, identidade de filho em Cristo Jesus. Porque ele fala aqui, ó. O pai fala bem assim, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E ele estava fazendo o quê? Cobrando o cabrito do pai para se alegrar com o amigo. Se ele fosse filho, ele chegava e tomava o cabrito, pronto. Mas não. Ele, na imaturidade dele, na dúvida dele, na falta de identidade de filho, foi o que? Fazer birra pro pai. E aqui fala que ele era o irmão mais velho. Então, quando você tiver posicionamento espiritual, o irmão mais velho vai se erguer pra fazer birra. Vai erguer pra te perseguir. Vai falar pra você assim, não precisa orar desse tanto aí, não. Ou jejuar desse tanto que você jejua é fanatismo.
Tá doido, você vai morrer. Isso aí é jejum de tolo. Eu escuto muito isso. O jejum que você tá fazendo é jejum de tolo. É jejum contra o templo. Você tá pecando contra o templo. Gente, eu escuto essas coisas. Eu faço igual a Jesus, ô Senhor, perdoa ele, que eles não sabem nem o que eles estão falando. Porque o posicionamento espiritual incomoda quem tá ao seu redor, que não se posiciona da mesma forma. Que não tem autoridade, que não tem as vestes limpas. Que só veste ali a aparência de filho. E tá cheio de craca, né? E ele não acessou. Aqui a palavra do Senhor fala que o pai deu a veste, deu o anel, deu o sapato. E o filho mais velho, por imaturidade, ele não acessou isso. Não acessou uma veste purificada, não acessou uma autoridade nova. Não acessou um caminho novo, um acesso novo ao pai. Porque se ele tivesse se juntado aqui na comemoração com o irmão, ele ia comer do bom também, do bezerro cevado. Ia festejar, ia se alegrar. Mas ele não quis esse acesso, ele quis fazer birra. Não tomou posse da posição dele. Tá bom? Então vamos lá, qual que é o caminho do posicionamento? Primeiro, não espera chegar, querer comer as bolotas para se posicionar. Você pode posicionar bem antes, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você jejua. Não tem, gente. Quando a gente ora, quando a gente jejua, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma na gente. Tudo aquilo que não agrada, ele vai trazendo para fora e vai tratando. Você passa por um processo de purificação. O Senhor, ele é santo e ele não aceita a gente se achegar a ele contaminado. Ele te purifica. Ele te refina. Ele te desce lá na casa do oleiro e faz do jeito que ele quer. E o ser humano ainda é falho, né? Ainda vai ter sempre um rachadinho ali para dar uma reparada. Porque o controle emocional, a libertação, a cura interior, a gente tem que manter o tempo todo. Vai aparecer algo que você vai se irar, vai aparecer algo que vai te tirar do prumo, e você tem que se realinhar, se reposicionar. Então não espere estar lá no meio já do pecado, da bagaceira. Porque não quer dizer que aqui ele não vai colher as consequências do que ele fez, não. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E a palavra do Senhor fala que uma semente dá 100 por 1. Ele plantou lá no começo lá a desobediência, matou o pai em vida, porque a herança a gente só pega depois que o pai morre. E aonde que ele foi parar? Quase comendo a comida dos porcos. Um lugar impuro, extremamente... Os porcos para os judeus eram animais impuros. Então você imagina ele lá no meio do porco. Aquilo ali para ele era uma tremenda humilhação. Olha o que ele colheu. Então não vamos esperar chegar nisso aqui. E se você chegou, você só precisa se tornar assim, se posicionar, se arrepender, confessar, quebrantar. Porque o nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo na cruz, restaurou a nossa santidade, restaurou a nossa autoridade, restaurou os nossos caminhos, nos deu acesso direto a Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje, fala, Espírito Santo, eu quero me posicionar. Como que eu faço isso? Espírito Santo, esse pecadinho aqui, eu já não quero cometer mais. Como que eu me livro disso? Eu vou jejuar a partir de hoje. Eu vou orar a partir de hoje. Eu vou ler a palavra a partir de hoje. No começo não é fácil não, mas depois vai ficando melhor. O Espírito Santo vai limpando a sua mente, vai te tratando. Você já não tem tanto pensamento acelerado. Você lê a palavra, você já entende. É assim que funciona. Lembra que eu falei na live passada? Não acho que você vai começar hoje, vai se resolver tudo hoje. É um processo da saída do filho da casa do pai até a justificação do filho. Foi um caminho, foi tempo. Porque deu tempo dele gastar o dinheiro dele tudinho, a herança. Deu tempo dele, né, trabalhar pros outros. Teve o tempo dele fazer o caminho de volta para casa do pai. Então decida se posicionar e se mantenha. Não se posiciona aqui e aí amanhã, eu acho que isso aqui não tá dando certo não, eu vou parar.
Não, posicionamento. Ele se levantou e ele foi. Ele não, ai, pequei contra o pai. O povo lá come melhor, pai. Come melhor. Mas não, vou ficar aqui. Não, se posicione e vá até o fim. Porque você ainda até o fim, no seu posicionamento firme, é que vem a autoridade, que vem os novos acessos, que vem a purificação. As vestes de santidade. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu vou deixar uma oração lá no grupo pra vocês, tá bom? No link da bio tem o canal do YouTube e tem o grupo do Telegram. Então, se você desejar receber a oração, entra lá no grupo. Se inscreva no meu canal, em nome de Jesus. A minha oração aqui para vocês se posicionem, quem não estiver posicionado, e quem já está posicionado, que se mantenha. Porque é só por meio do posicionamento que nós vamos conseguir ter o acesso e o cumprimento das promessas. Em nome de Jesus. Não fique esperando Jesus voltar para você se acertar, não. Vai ser no abrir e fechar de olho. Você tem que viver preparado. Eu quero ver vocês lá no céu, amém? Em nome de Jesus. De novo, amiga. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vá lá escutar a oração e se inscrever no canal do YouTube. Ó, Deus abençoe.